Agora sim. Pessoal, vamos lá. Bom, todo mundo conseguiu almoçar? Se alimentaram? Todo mundo buchinho cheio, né? Coisa boa. Pessoal, esse almoço, assim como toda a conferência, tem muito dos nossos apoiadores. Só foi possível também porque os nossos apoiadores estão presentes conosco nesse background, né? E são eles, o Supermercado Dona de Casa, o Sindicato dos Bancários, o Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal e a Macota Muangandi, que foi quem fez essa comida maravilhosa que nós pudemos comer hoje. E agora, os momentos até agora, mesmo os momentos de descontração, de poesia e de revolta, eles serviram para a gente poder construir esse espaço que vai acontecer a partir de agora, que é o espaço dos eixos temáticos. Os eixos temáticos, eles fazem parte da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, e é com base nesses eixos que nós faremos as nossas discussões aqui hoje. Para isso, nós trouxemos alguns convidados e convidadas para falarem sobre esses eixos, para que possa alimentar as discussões que nós faremos a seguir, tá bom? Tudo que está aqui, principalmente o pessoal que está acompanhando a gente online, por favor, curtam, compartilhem, para que mais gente possa acompanhar. Vocês podem acessar no Linktree do Instagram. Então, lá tem o link, vocês clicam, acessam, e todos esses documentos que a gente está utilizando aqui hoje, e muitos outros documentos que embasaram a nossa produção da conferência, estão lá no Linktree. Eu vou começar a chamar as convidadas, e só queria reforçar, retirar a máscara na hora em que estiver falando, para que a gente possa permitir o acesso às pessoas com deficiência auditiva, e terminou de falar, limpa com álcool gel e passa para a próxima pessoa, tá bom? Primeira pessoa que eu gostaria de chamar é a doutora Rayana Carvalho, que é doutora em Psicologia Clínica pela UNB, especialista em intervenção em crise, clínica antimanicomial e antirracista. Gostaria também de chamar a Lia Maria Santos, ativista e conselheira da ONG AME, Ação de Mulheres pela Equidade, criadora da marca Diáspora 009, formadora na Marim Consultoria Antirracista, mestra em Gestão de Políticas Públicas Educacionais, especialista em Culturas Negras do Atlântico, graduada em Belas Artes, foi fellow do Alto Comissariado das Nações Unidas. Trabalhou 12 anos como consultora em gênero e raça para agências ONU. Destaque para experiência com a OPAS na implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra no Ministério da Saúde. Convidar também Felipe Rosa, psicólogo do SUS, especialista em saúde mental e mestre em psicologia social. E para completar nosso time de peso aqui, Marília Sobral. Marília Sobral Benjamin, que é mãe da Cora, de 9 anos, filha do mestre Arrai, da professora Fernanda Sobral. É psicóloga e mestre em Psicologia Clínica e Cultura pela UNB. Atua em consultório particular desde 2004 e no SUS desde 2013. Integra grupo de estudos do Espaço Winnicott de Brasília e o coletivo Projeto Casulo. Pesquisa a relação entre arte, saúde mental e psicanálise. As palavras-chave são juventude, escrita, ritmo, negritude e ancestralidade. Eu agradeço muito a Luana por apresentar essa mesa maravilhosa e por fazer, né, a mestre de cerimônia aqui desse evento tão lindo, tão sonhado e tão satisfatório para a gente. Nós estamos aqui, então, com um objetivo muito nítido de enegrecer os eixos da Conferência Nacional de Saúde Mental.
né, a gente vê com bastante espanto que a gente tem políticas nacionais, tem a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, a gente tem o Plano Distrital de Promoção da Igualdade Racial, e a gente tem um plano diretor de saúde mental no DF que não contempla em absolutamente nada essas duas principais políticas de promoção da igualdade racial, de combate ao racismo e de saúde integral da população negra. Logo, nós vemos como nosso dever, aqui como sociedade civil, organizados nesse coletivo negro, de pensar as nossas especificidades dentro dos eixos da Conferência de Saúde Mental. Logo, nós vamos apresentar quais são esses eixos e de que forma nós podemos pensar, a partir da nossa própria experiência, como esses eixos podem nos contemplar, nós que somos metade da população brasileira. E que, de alguma forma misteriosa, fomos esquecidos completamente, né? Que mistério. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a Conferência Livre, nós temos a felicidade de propor esse espaço diverso e inclusivo, onde o encontro e as diferenças são marcas da nossa riqueza afetiva também. As diferenças são o reservatório cultural onde a gente vai semear e colher o futuro e as nossas vidas. No entanto, esse encontro não é sempre tão feliz quanto a gente gostaria. Porque sonhar o fim das violências não é o mesmo que ser ingênuo e acreditar que as violências acabaram. Nosso desejo feliz de diversidade precisa ser duro no reconhecimento de inúmeras formas de violência, por vezes invisíveis ou tão naturalizadas que até parece banal. Hoje, na conferência, temos corpos negros, jovens, femininos, em sua plena expressão de vitalidade. Esses corpos são os mais expostos a uma das mais nefastas formas de violência, que é a hipersexualização de corpos negros femininos. Nós queremos desejo e desejar somente a partir da nossa própria potência. Estar submetido ao olhar lascivo de quem nos vê apenas como objetos sexuais é uma humilhação, uma desumanização inaceitável. Não vamos admitir o subjugo de juventudes negras. Precisamos valorizar nossas potências e afirmar nossas vidas de nós, por nós. É responsabilidade de todos aqui presentes estar atente a esse tipo pernicioso de violência. O corpo negro não é só tesão. Que muitas vezes encontra um mutismo, uma impossibilidade de reação. Nossos corpos são nossos. Estejamos atentos a nossas meninas, menines, ouçamos e façamos a vontade delas realidade. Bem, agora apresentando aqui o nosso propósito desse momento agora da conferência, apresentando os eixos da Conferência Nacional de Saúde Mental. Temos aqui como primeiro eixo, bom, o eixo principal, né, o tema mais importante é fortalecer e garantir políticas públicas. O SUS, o cuidado de saúde mental em liberdade e o respeito aos direitos humanos. Né, a partir desse tripé, né, o Sistema Único de Saúde, a ideia de cuidado em liberdade e o respeito aos direitos humanos é o que norteia, de modo geral, a Conferência de Saúde Mental. Como é que nós podemos aqui, enquanto coletivo, enegrecer esse tripé? Ou seja, pensar o Sistema Único de Saúde como um sistema composto, em sua maioria, por pacientes, usuários negros, que são completamente invisibilizados nas políticas, sobretudo nas políticas de saúde mental. No primeiro eixo, nós temos o cuidado em liberdade como garantia de direito à cidadania. O cuidado em liberdade, ele tem, por princípio, a ideia de que a liberdade é terapêutica. Né? Essa ideia vem de um movimento que vem de bastante tempo, propor o fim da institucionalização da loucura. Ou seja, qualquer forma dissidente de comportamento, de manifestação, de sexualidade, não deve ser vista como uma ameaça para a estrutura social.
Essas formas de expressão, elas devem ser vistas como mecanismos de existência humana que precisam encontrar espaço e acolhimento. É óbvio, quando essas expressões são violentas, quando no caso de uma violência sexual, não admitimos usar o título de loucura para justificar ou amenizar os impactos negativos. Logo, quando a gente propõe liberdade, a gente tem, ao mesmo tempo, uma responsabilidade triplicada. E é por isso que, muitas vezes, a gente prefere usar a violência da institucionalização do que assumir a responsabilidade pelo cuidado em liberdade. Me explicando um pouquinho melhor. A institucionalização, historicamente, significa asilos, manicômios, hospitais psiquiátricos, onde as pessoas podem ser privadas de sua liberdade por bastante tempo, inclusive por toda a vida. Quem conhece a obra O Genocídio Brasileiro conhece bastante profundamente do que eu estou falando, né? Como os manicômios, historicamente, foram reservatórios de corpos negros, considerados dissidentes por causa do seu comportamento ou por causa de qualquer tipo de, entre aspas, perturbação que não fosse dominável, que não fosse domável, né? E aí foram criados esses espaços totais, onde a violência é a única forma de tratamento, né? Então, a ideia de cuidado em liberdade e a liberdade terapêutica significa dizer que o sofrimento psíquico ele deve ser acolhido dentro da sociedade e não dentro de espaços excludentes como os manicômios. Essa é uma proposta da luta antimanicomial muito importante. E é importante relembrar sempre que esses reservatórios de pessoas loucas, historicamente, eram povoados, em sua maioria, de corpos negros, né? Então, a questão da liberdade ser terapêutica, ela não pode ser um sonho que diz vamos todos dar as mãos, fechar as portas dos manicômios e viver em harmonia. Porque não é sonhando o fim da violência que esse fim chega. Efetivamente, nós precisamos olhar com bastante coragem a nossa própria psicofobia, que significa dizer nosso medo da loucura, nosso preconceito com pessoas loucas, que, aliado ao racismo, se estrutura como uma das principais violências às quais a gente está submetido, né? A liberdade terapêutica não é um lema, não é um slogan, é uma estratégia de intervenção em saúde mental. E o cuidado em liberdade, então, se estrutura como um princípio norteador que deve basear todas as nossas ações, todos os nossos planejamentos, né? Bom, passando aí o slide. Não, aí a gente tem cuidado, liberdade e garantia dos direitos humanos, né? Aqui tem uma questão muito importante que eu gostaria de problematizar, a questão dos direitos humanos. A gente tem uma Declaração dos Direitos Humanos datada aí dos anos 60, que impõe a ideia de que, universalmente, somos todos considerados humanos. E essa ideia é uma utopia nunca realizada. E a gente não vai conseguir realizar, efetivamente, a aplicação, vamos dizer assim, dos direitos humanos, enquanto pessoas forem consideradas menos humanas do que as outras. É muito importante dizer isso, porque fica parecendo que basta dizer direitos humanos que está tudo legal. E, na verdade, quando a gente passa por processos de desumanização, essa é uma das principais formas de negar o acesso a direitos, né? Então, quando a gente reconhece os mecanismos de desumanização da população negra, a gente começa a entender um pouquinho melhor como é difícil desenvolver um projeto de direito, um projeto de acesso a direitos, que parte do pressuposto da universalidade do humano. Até mesmo a nossa humanidade é posta em xeque. Isso pode parecer uma coisa chocante, mas faz parte do nosso cotidiano, né? E é a partir das nossas experiências cotidianas de desumanização, a hipersexualização é uma delas, né? Falando agora, no começo da minha fala, eu falei sobre hipersexualização. Quando a gente é vista como um objeto, e isso também pode acontecer na exploração do trabalho, por exemplo, quando a gente é visto um objeto que trabalha, a gente não é visto mais como um ser humano, a gente não é visto mais nas nossas especificidades, na nossa afetividade, nas nossas exigências, a gente não entra em crise, a gente é doido, varrido, vamos internar, sabe? Doido de amarrar. E
Exatamente. Então, seria demagogia a gente pensar num discurso sobre direitos humanos sem a gente fazer essa reflexão bastante profunda sobre o que significa ser humano. E se ser humano é o pré-requisito para ter acesso a direitos, existem pessoas desumanizadas em relação às quais não se pensa nem menos em acesso a direitos, né? É uma lógica que é excludente por si própria. E, por outro lado, também impõe certos parâmetros de humanidade que a gente precisa alcançar e que necessariamente não vêm da nossa própria história, da nossa própria ancestralidade, né? O parâmetro de humanidade que diz que o ser humano é tranquilo, racional, que pensa, que usa a sua racionalidade de uma determinada forma, ele pode ser visto como um padrão colonial de humanidade. Ou seja, uma cultura dominante decide o que é razão, o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro, e impõe essas definições de belo, real, verdadeiro, valoroso, de cima para baixo. Logo, as nossas próprias expressões, que vêm de dentro da nossa experiência, quando elas não encontram esses parâmetros que estão estabelecidos pela cultura dominante, nós nos vemos num grande cheque humanitário. Ou seja, você vai ser você mesmo e perder o acesso à estrutura social que te reconhece como um ser humano, ou você se submete e tenta ser o mais humano possível. Na nossa experiência, isso se chama um processo de embranquecimento. Ou seja, a única forma de nós sermos considerados humanos e termos acesso a direitos é se a gente falar como pessoas brancas, pensar como pessoas brancas, dançar como... As pessoas brancas dançam? Não sei. Não sei. Né? Não basta... para ser reconhecido como um ser humano, né? Porque aí a gente vai ver, esse aí dança que nem um macaco, ou esse aí fica chorando aí como se fosse um sei lá o quê, e as nossas próprias expressões afetivas não são reconhecidas como um evento que precisa ser visualizado, que precisa ser visto, que precisa ser escutado e que precisa ser estudado com toda a atenção para que, então, a gente faça propostas de políticas públicas, propostas de intervenções em saúde, desenvolva metodologias específicas para esse tipo de expressão. Vocês percebem? O que a gente está pensando, então, é como se fosse uma inversão da lógica colonial. Se a colonização diz para a gente que o bonito, o belo, o verdadeiro é o branco, ela cria esse ideal, e, a partir desse ideal, se desenvolvem políticas públicas e estratégias de intervenção, metodologias de pesquisa, o que a gente precisa fazer é o caminho inverso. A gente primeiro vai estudar e reconhecer as nossas próprias vivências, para aí, então, propor novas metodologias, exigir novas políticas, né? Esse é o processo de enegrecimento que tem a ver com abandonar o ideal branco e abandonar os ideais de embranquecimento. Bom, passando para a próxima slide, a gente tem aqui os sub-eixos, né, da conferência, do primeiro eixo, que a gente está aqui falando. O primeiro fala sobre desinstitucionalização, que seria, basicamente, a ideia de criar serviços que pertençam ao território das pessoas para que emergências psicológicas, crises, episódios de sofrimento psíquico possam ser acolhidos dentro das comunidades e não necessariamente em espaços isolados e exclusivos como os manicômios, né? E a ampliação do programa de volta para casa, que tem a ver com pessoas que já foram submetidas à institucionalização durante muito tempo e precisam de apoio, então, para reencontrar um espaço social perdido depois de tanto tempo de violência. Pensando em como a gente pode enegrecer esse eixo... tá certo. Logo, então, a gente tem aí a questão da redução de danos. Eu gostaria de fazer uma pequena fala sobre isso, né? A questão da redução de danos é uma forma diferente de encarar a forma como as pessoas usam drogas. E essa forma diferente não necessariamente questiona o que é droga e o que é uso. Né, porque as drogas psiquiátricas não estão incluídas aí quando a gente fala de... Exatamente. Quando a gente fala de redução de danos e política
sobre álcool e outras drogas, e aí a gente tem a proposta de uma nova política de atenção às drogas, que é uma proposta de criminalizar absolutamente qualquer uso, qualquer ideia, qualquer intervenção sobre essa questão. Então, a gente sai da esfera da saúde e vai acabar na esfera da justiça e da segurança pública, que é um retrocesso absurdo que a gente precisa realmente combater. Logo, então, a gente tem infância, adolescência e juventude, a questão da família, a gente tem a saúde mental no sistema prisional, né? O sistema prisional conta com uma das estruturas manicomiais de mais difícil desmantelar, que é a ala de internação psiquiátrica, né? Ali a gente tem as pessoas que estão em medida de segurança por serem infratores com transtornos mentais graves, e o único pré-requisito para conseguir sair daquela ala é se o psiquiatra disser que você está de boa e não vai fazer mais maldade. Logo, a gente tem prisão perpétua no Brasil. E isso precisa ser dito. E é óbvio que, se a gente for ver lá na ATP do DF qual é a cor das pessoas que estão lá em prisão perpétua, eu não preciso nem dizer qual é, né? E como é que a gente vai poder pensar nisso? Diversas outras formas de violência e opressão, e como a gente vai fazer um cuidado em saúde mental que não reproduza essas violências, né? E, por fim, a gente tem a questão do suicídio negro. Hoje de manhã, a gente fez uma atividade de psicodrama, ali na roda de conversa. A facilitadora psicóloga Gildete ajudou a gente a pensar esse tema tão difícil, tão difícil. E quem estava aqui no quarto de despejo viu a gente apresentar umas pequenas apresentações teatrais, e o que ficou mais evidente é o silêncio sobre o suicídio. Só que a verdade é que nós contamos com dados demográficos que não são perfeitos, né, dados epidemiológicos sobre o suicídio, que ainda tem subnotificação, ainda existe pessoas que não preenchem o quesito cor, por exemplo, que é uma tragédia. Mas, enfim, com os dados que a gente tem, a gente sabe que a maior parte das pessoas que provoca autoviolência são jovens negras, mulheres negras. E isso é um dado extremamente alarmante, e nós precisamos entender como fazer prevenção e pós-venção do suicídio, sendo que a maior parte das pessoas que estão nessa seara são jovens mulheres negras. E outra coisa que é bastante alarmante é o fato de que o GDF agora decidiu que o SAMU não precisa mais atender saúde mental, né? É algo que deixa a gente boquiaberto a princípio, né? Mas que, em um segundo momento, exige a nossa posição, a nossa postura, e é exatamente isso que a gente precisa fazer hoje. Bom, essa é a minha fala, esse é o meu chamado, o meu apelo, e quem quiser, quem puder, quem se interessar por esse primeiro eixo, vamos nos encontrar logo mais para conseguir elaborar propostas para submeter à Conferência de Saúde Mental, e ali a gente consolidar as nossas propostas de enegrecimento da política de saúde mental do DF. Acho que é isso. Olá, boa tarde. Muito obrigada, Preta. Que linda abertura. Que maravilha poder estar num auditório majoritariamente negro. Que coisa boa a gente ver várias copas de árvore, várias pessoas que são espelhos, espelhamentos. Estamos de parabéns, que ótimo. Meu nome é Lia Maria. É um prazer estar com vocês. Mais pertinho? Eu já acho que eu tenho a voz tão grave, gente. Estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certo? Ah, mas é linda? Ah, então tá bom. Tô o quê? Tô de parabéns, gostei. Gente, então, para poder começar, eu tenho 15 minutos e eu já compartilho. Adoro a ideia dos cartazes. Por favor, use e abuse. Sou uma pessoa que tende a usar o tempo com uma fome ancestral de fala. Como a nossa, né? Nós temos fomes ancestrais. E uma delas é de fala. E também temos de afeto. Então, para começar, eu queria celebrar um afeto muito querido, que é o fato de ter Marisete aqui, Marisete Gouveia. Marisete é minha tia de coração,
eu tive a sorte na minha vida de ter um avô servente de cafezinho no Itamaraty do Rio de Janeiro, que veio para Brasília como contínuo, que é um office boy coroa. E acabou dando caminho para muita gente, deu caminho não só para o meu pai, para os meus tios, primos, mas para mim também. E por isso eu tive a oportunidade de passar por vários países, de passar por 24 países, conhecer alguns idiomas, outras culturas, e Marisete faz parte disso. Marisete Gouveia, junto com Benedita, deram caminho para a minha família em momentos felizes, duros, difíceis. A gente teve afeto, a gente teve aquilombamento. Então, eu não poderia começar a falar sem celebrar isso. Celebro também todas as corpas e corpos negros presentes aqui. Vou destacar uma amiga muito querida que está passando por ali, Willa Gabriela. Um salve para essa diva. Meus companheiros e companheiras de Enegrecer, o quilombo que me acolheu me fez ser uma mulher negra. O Enegrecer, Coletivo Negro DF em torno, fez de mim uma Lia Maria. Antes eu era só a lombriga, como eu sou chamada em casa. E hoje em dia, um outro coletivo, que é o Coletivo de Capoeira Angola, o Inzambi, me acolhe, me fortalece. Bia fez esse convite lindo, tem o Paik aqui, meu espelho generoso, muito obrigada. E também não consigo não saudar a AME, Luísa, que também está aí nessa parceria para poder construir essa conferência livre. Luísa também fez a ponte para eu estar aqui hoje. Então, gente, isso é sobre o Ubuntu, né? Nós só somos coletivo, nós não somos individuais. E desse espaço de coletividade, onde me toca muito os nossos laços afetivos, familiares, eu gostaria de compartilhar um pouco dos 5 anos que eu trabalhei como Ministério da Saúde. Trabalhei como consultora da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, dentro do Ministério da Saúde, na coordenação de saúde da população negra, para a implementação da política, que é uma portaria 993 de 2006, que só foi possível com a parceria e com o empenho de muitas pessoas negras no fronte da CEPIR e do Ministério da Saúde. Quando a Bia, a gente teve a oportunidade no fim de semana passado de conversar um pouco sobre o que seria essa fala, o que seria essa intervenção no dia de hoje, conversando com Bia, eu resgatei um pouco, eu disse, tá bom, vou para o eixo 2, vou até falar o eixo aqui certinho, gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de serviços de saúde mental. Vou para esse espaço e muito pesarosa, porque ao longo de 5 anos, de 2011 a 6 anos, 2011 a 2017, eu tive o prazer de trabalhar numa coordenação onde a gente implementou uma política que tem como missão, como centro, como objetivo, o reconhecimento do racismo institucional enquanto determinante social em saúde. A gente construiu um GT de saúde mental e racismo. Tive a honra de ser coordenadora desse GT e acolher pessoas, pesquisadores, pesquisadoras do Brasil inteiro, compartilhando. Tive a honra de conversar com Câmara Jones, que foi uma das primeiras pesquisadoras norte-americanas a construir esse conceito de racismo institucional, que Silvio Humberto muito bem depois pega e dá uma dobra para a gente e diz, olha, racismo é estruturante, vamos falar de racismo enquanto um conceito e uma chaga social estruturante, né? E depois a gente vai fazendo as outras derivações. E aí, conversando, eu fico pensando que qual seria a estratégia, né? A gente está num momento, todo mundo já sabe, nós que estamos aqui, nós sabemos por que é importante pensar em racismo e saúde mental. Nós temos consciência da importância da participação política, nós temos consciência da lacuna que existe nesse documento da Conferência Nacional, a ausência de ter o racismo enquanto um determinante social, enquanto uma pauta a ser pensada como eixo transversal. Não só em um eixo específico, mas enquanto eixo transversal, em todas as áreas, em todas as searas. E aí eu partilho um pouco com vocês. Eu acredito que seria interessante a gente levar para a conferência o histórico do que tem sido feito. Se nós somos Ubuntu, façamos então esse exercício sankofiano. Olhemos para trás.
Tudo que a gente está fazendo hoje, o que a gente está colhendo hoje, o que a gente está refletindo hoje, foi nutrido e semeado por muitas outras pessoas. Nós não somos inéditos, não somos mentes brilhantes. Somos consequência de toda uma ancestralidade que lutou muito, de diversas maneiras, para que nós estivéssemos aqui, vivas, vivos e orgulhosos, e lutando por garantias de direitos. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando também de um direito humano, que é a humanização, primeiro passo. Como a gente luta por garantias de direitos se a gente não está vivo, né? A gente tem que estar primeiro vivo e orgulhoso para poder depois começar a construir os caminhos de como a gente quer, por que a gente quer e com quem a gente quer. Então, nesse sentido, o GT de racismo e saúde mental, eu acredito que seria o primeiro passo para a gente resgatar. O Ministério da Saúde conseguiu implementar isso, na época a coordenação era do Tika Nori. Tika Nori é uma referência para a gente quando a gente pensa em luta antimanicomial. Ele é uma pessoa interessante, mesmo sendo nipodescendente, e uma pessoa que, enquanto gestor, teve bastante resistência em pensar o racismo enquanto determinante social, porque ele acreditava que existia uma raça humana. A gente teve muitos momentos dentro do Comitê Técnico de Saúde Integral da População Negra para poder convencer. E eu partilho isso não para expor um colega de gestão de tempos idos, mas para poder dizer para todas nós, para todos nós, para todes, que política pública se faz com diálogo e com afetividade. A gente precisa ganhar os nossos parceiros. A gente precisa entender o que afeta o outro, para que ele consiga ter uma mínima empatia pelo que nos afeta. Nós sabemos o que é ser negro, o que é ser negra. Alguns desde criança, outros ao longo das trajetórias na vida escolar, na vida profissional, na vida afetiva. Agora o outro, o corpo do outro, não sabe o que é um corpo negro. E não sabe o que é um corpo negro em consultório. Ou a ausência das discussões nossas, das nossas questões raciais dentro de um consultório. Parece que é sempre uma loucura, né? Não, mas será que isso aconteceu? Será que realmente foi isso? Talvez você esteja tendenciando. Paranoico. O Enegrecer me ensinou muito disso, sobre as paranoias. A gente construiu, inclusive, um muro, diziam, vocês se lamentam demais. A gente construiu um muro das afirmações, para além dos muros das lamentações, né? A gente começou a afirmar. E aí esse convite que eu faço, que a gente consiga resgatar o que já foi feito. Muita gente passou, a gente está agora num momento de desgoverno, mas nós tivemos mais de uma década de construção de ações afirmativas, de políticas públicas com recorte de gênero e raça, de implementação de portarias e leis que nos resguardam, que nos fortalecem. A gente tem que aprender a falar nesse espaço com o que eles entendem. O que eles entendem é respaldo jurídico aliado à empatia. Então, a gente vai ter que dialogar com o CNS, que é o Conselho Nacional de Saúde, e perguntar qual a representação vocês têm de saúde da população negra no CNS. Não tem? Quando abre a próxima vaga? Temos candidatas, temos candidatos, temos candidates. O Comitê Técnico de Saúde da População Negra está ativo, não está ativo? A gente não tem mais a coordenação de saúde da população negra, mas nós ainda temos pessoas na educação popular em saúde trabalhando, recebendo milhões anualmente para implementar uma política nacional de saúde integral da população negra. Existem outros espaços. A gente tem, além da Conferência Nacional, além do GT, além do Comitê, a gente tem um Observatório de Saúde da População Negra que foi criado aqui em Brasília, em parceria com a Universidade de Brasília. Eu me lembro quando a gente sentou na hora do almoço, meu coordenador na época era Rui Leandro, companheiro de Tereza aí, 5 minutos, lá vem ele. Tive a honra de ter um coordenador negro extremamente comprometido com a luta antirracista, e eu lembro de um papel, uma caneta vermelha, e a gente no almoço, comendo marmita ali na esplanada, construindo o que seria o observatório, qual a importância de ter um observatório de saúde da população negra. Porque diziam, não, é melhor ter um observatório de equidade racial, ou de diversidades em saúde. A gente disse, não, tem que nomear. O que é chaga tem que ser nomeado.
Toda violência tem que ser nomeada, para que a gente possa mudar, que a gente possa ter uma ruptura. Então, nós construímos um observatório, pedimos apoio do Comitê Técnico de Saúde da População Negra, que era constituído por representações da universidade, do movimento social, da gestão pública, nos 3 âmbitos, nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, várias áreas envolvidas, não somente saúde da população negra ou LGBTQIA+, mas a gente envolveu também a SAS, a gente envolveu quem estava na porta de entrada, quem estava também nos CAPSes, porque não adianta a gente construir uma proposta do que tem que ser implementado dentro do consultório se a gente não fala com quem está no consultório. E aí a gente entendeu que quem está no consultório nem sempre tem essa apropriação sobre o que é racismo, como se manifesta, por que é discriminação, por que é preconceito, quais são as múltiplas camadas que constituem a construção dessa identidade negra. E aí a gente fez o quê? A gente construiu um curso via UNASUS, um curso que se chama Saúde Integral da População Negra. Ele é gratuito, ele é online. Cada página tem uma galinha de Angola. A gente teve apoio da Renafro, que é a Rede Nacional de Saúde Integral da População Negra e Terreiros, para poder construir conceitos e compreender o que é saúde integral para nossos corpos negros. Nós não nos resolvemos só no consultório, nós precisamos sim de roda de samba, nós precisamos sim de terreiro, nós precisamos sim de afeto, de família, de outros espaços, porque nós nos constituímos em vários espaços. E a garantia de todos eles significa a nossa humanização e a nossa pertença social e a nossa possibilidade de manifestar cosmovisões afrocentradas e estarmos inteiros, vivos e orgulhosos. Então, esse é mais um espaço que a gente pode resgatar. A UNASUS é uma parceria. A gente pode pedir, a gente pode até chegar com uma proposta para a Conferência Nacional que a UNASUS apresente esse curso de 1 ano de saúde da população negra, em que medida ele pode ser divulgado para várias pessoas que estão em atendimento, para que elas possam atender e acolher a população negra. A gente pode, sim, dialogar com o que hoje é a SEGEP, a Secretaria-Geral SEGEP, Gestão Participativa. De gestão participativa, onde está alocado o DAGEP, que é esse departamento onde está também alocado a saúde da população negra, a gente pode vincular muitas pessoas. Isso é sobre fazer redes. E essas redes só são possíveis se a gente sabe como eles se organizam, como elas se organizam e onde e como se afetam. A gente tem que... É tipo um namoro, né? A gente tem que conhecer o outro. A gente tem que partilhar quem a gente é, mas a gente tem que também estar disposto a receber o que o outro tem. E a gente já entendeu que, por todos os meios necessários, como o Bantu Steve Biko muito bem nos ensinou na luta do apartheid na África do Sul, é justo e necessário, é importante. E entre todos os meios necessários, a gente poder querer ser acolhido, é um caminho que a gente nunca tentou. A gente está num momento político internacional, pensando em questão racial, que a gente fala de fragilidade branca. Olha que lacuna. A gente agora tem que abraçar os brancos e dizer: eu entendo o seu sofrimento, eu entendo porque você fica nervoso ou nervosa. A gente tem... Olha, Maria Aparecida Bento, uma psicóloga referência nossa, que foi a primeira a estudar branquitude e branquidade, ainda no início de 2000, ela foi a primeira a falar sobre branquitude e branquidade e como as pessoas não negras poderiam ser parceiras na luta antirracista. Mas em nenhum momento ela colocou pessoas não negras como frágeis. E eu me recuso que a gente possa ecoar que existe essa fragilidade branca para uma identidade racial e social de pressupostos de poder político, institucional, financeiro, afetivo, estético e moral. Ninguém questiona um homem branco, gente. Ninguém questiona o choro de uma mulher branca. Uma mulher negra chorando, nervosismo é esse, gente? Que isso? Um homem negro chorando. Homem chora? Porque é uma outra categoria, não é homem, né? Então, assim, a gente tem que entender quem são eles, quem são elas, o que estão lendo, como estão pensando e o que já foi feito.
A gente não precisa inventar a roda, a gente tem que colocar motor. E para colocar motor, a gente precisa de voltar, em bom português, para o nosso letramento. O que já foi feito? Nossos passos vêm de longe? O que fizeram nesses passos? A gente tem pelo menos 6 espaços construídos na última década. Só na última década. A gente tem portaria, a gente tem legislação, a gente tem um Estatuto da Igualdade Racial que está engavetado. Por quê? Para a gente ele está na ponta da língua. Por que os outros estão fingindo que não estão vendo? Desgoverno a gente sempre vai ter. Como Sueli Carneiro diz, entre esquerda e direita, eu sempre vou ser negra. E eu espero que a gente não esqueça isso. Enquanto a gente não conseguir ser realmente agente das nossas vidas, enquanto a gente não conseguir ser livre de tudo que nos massacra e nos oprime, a gente não vai construir políticas públicas. Então, se a gente vai negociar, negociemos sabendo o que já foi feito, como é que eles escutam e o que a gente quer. Porque às vezes a gente diz, eu quero que tenha lá racismo no eixo, um eixo de racismo institucional, no eixo da Conferência Nacional de Saúde Mental. Sim, para quê? Eu quero que psicólogos e psicólogas, quando passem pela universidade, tenham uma cátedra, tenham um semestre, tenham um ano de estudo sobre saúde da população negra. Eu quero que as pessoas se apropriem das relações étnico-raciais, porque quem inventou o racismo não foram os negros. Eu quero que as pessoas leiam sobre racismo científico e compreendam por que a fenotipia ainda nos afeta tanto. Por que Lombroso, por que Lacerda ainda é tão presente no senso comum? Mesmo quem não sabe quem são esses pesquisadores, sabe que corpo negro na rua, depois de 7 horas, pode te afetar, pode te roubar, pode te violentar. E o corpo branco sempre vai estar certo, sempre vai ter razão, sempre vai ser bonito, altivo e respeitável. A gente precisa mudar a estrutura, mas para mudar a estrutura a gente tem que entender como é que ela funciona. E ela funciona assim. Quem está no consultório passou por uma universidade. O que a universidade está ensinando? Quem tira o CRP passou por uma prova. O que sai na prova do CRP? O que aparece? Fala de racismo? É pautado pela Conferência Nacional. O que a gente tem na Conferência Nacional? É o que está pautado pelo Conselho Nacional de Saúde? Como nós estamos? Estamos no Conselho Nacional de Saúde? Depende da participação no Comitê Técnico de Saúde da População Negra. Estamos lá? Ele está ativo? Então, participação política, gestão estratégica e participativa e financiamento é sobre oportunidade, espaço, co-criar e criar redes. Nem sempre a gente vai sentar com as melhores pessoas, mas a gente tem que sentar com os melhores propósitos e chegar junto, em Ubuntu mesmo, em compartilhamento de saberes. E aí eu deixo mais um ensinamento que o Enegrecer me deu: nunca vá só, vá de 2 ou 3. Porque quando embargar sua voz, alguém te sustenta, alguém pega na sua mão e diz: opa, deixa que eu seguro aqui, mano. Deixa que eu seguro aqui, mano. Tá bom? Valeu, galera. Passei 2 minutos. Obrigado. Boa tarde. Com certeza, assim como o pessoal estava tendo dificuldade no quarto de despejo de sustentar o microfone depois de algumas falas, eu acho que é essa sensação que eu sinto agora, né, depois da fala da Lia e da Rayana também. Meu nome é Felipe, eu sou psicólogo, e além de outras coisas que a Luana tinha me apresentado, eu também sou filho do Ileachelo Gunsetomi, e muito da fala da Lia a gente sabe que fala sobre ancestralidade, né? Então, também a primeira coisa que eu faço, que eu aprendo no terreiro, é pedir bênção aos meus mais velhos, pedir bênção aos meus mais novos e agradecer também. E aí agradecer a todos vocês que estão aqui, né, que vieram, e eu encontro também, entre quem está aqui participando dessa conferência, uma diversidade muito grande de corpos e corpas, né, como a Lia trouxe. A gente tem gente de muitas idades, né, a gente tem gente de vários lugares, é muito legal a participação da juventude nessa conferência, com certeza ela é crucial para a gente. Está sendo maravilhoso receber vocês aqui, né? Assim como também das pessoas mais velhas, né? Começa com quem é mais velho e vai adiante com quem é mais novo. E no sentido dessa conferência, também a partir da fala da Lia, resgatando inclusive o símbolo da nossa conferência, que é a Sankofa, a gente está aqui justamente para pensar qual é o nosso papel nessa continuidade,
né? A gente precisa de corpos presentes para levar adiante os passos que chegaram até aqui. Então, os documentos que a Lia citou, que a gente leu e está aqui com você, é uma honra por isso também, né? Porque a gente foi ler esses documentos, foi entender o que já foi feito, e pensando que agora a gente precisa estar presente aqui, né? E nós estamos nas nossas vidas, lutando as nossas batalhas e vivendo tudo o que estava sendo discutido nesses documentos, nessa construção de políticas, e a gente continua vivendo até hoje, né? A luta continua, e a gente está aqui nessa etapa, nesse ano, nesse momento, para fazer presente a nossa voz dentro de um coro que já vem de muito tempo. E aí agradeço tanto a quem chegou, quem está participando agora, a Lia, que veio receber o nosso convite, o pessoal do Observatório da Saúde da População Negra também estaria com a gente, mas por problemas de saúde não puderam estar aqui. Também seria uma presença riquíssima, com certeza, eles estariam aqui com a gente. E agradecer especialmente o pessoal também da organização da conferência. Aqui, inclusive, né, eu e Rayana, a gente pegou assim, de pessoas que iam estar nessa mesa nesse momento, não puderam estar, e a gente falou, não, vamos lá, a gente toca, a gente está presente, e é um pouco sobre isso também, né? Às vezes a gente está contando com pessoas que vêm de fora, e é muito bom que venham, é muito bom receber, mas é também muito bom reconhecer que às vezes está entre a gente mesmo, essa capacidade de fazer, né? De fazer, de falar, de conhecer, de reivindicar, de elaborar. Então, meu agradecimento também a todas as pessoas da organização dessa conferência, e que ela foi construída muito na base do afeto também, né? Durante as últimas semanas, foi mega corrido também, né? A gente teve um tempo mega apertado, então durante as últimas semanas, em vários momentos, as pessoas compartilharam com a gente como era emocionante estar fazendo parte desse processo, né? E aí, mais uma vez, a fala da Lia de Umbuto me remete a esse processo que a gente está vivenciando nessa conferência. E nunca é por acaso que essas coisas se cruzam, né? Que esses caminhos se cruzam e que essas teias se tecem. Entrando um pouco, né, na minha responsabilidade nessa mesa, então, que é falar um pouco do eixo 3 da conferência, que é sobre políticas de saúde mental e os princípios do SUS, de universalidade, de integralidade e de equidade, eu queria fazer umas perguntas para vocês. O meu sotaque é de Belém, tá? Caso alguém tenha algum... caso alguém aí tenha uma curiosidade geográfica, o meu sotaque é de Belém, que é de onde eu vim, minha raiz. E eu queria perguntar para vocês, a primeira pergunta que eu tenho para fazer é: quem aqui já foi no centro de saúde? Bastante gente. Que acho que é para a gente perceber que a gente está falando de alguma coisa que a gente conhece, né? Acho que essa é a primeira questão. Quem usa o SUS em outros serviços que não são o centro de saúde? Que aí pode ser, né, às vezes, desde o posto de vacinação, vigilância, ou a gente que vai na casa da gente. Quem aqui, aí esse assim, às vezes a gente fica um pouco mais receoso em falar. Mas quem aqui já usou, ou conhece alguém, um amigo, um familiar, que já usou um serviço de saúde mental? Bastante gente também. Então, acho que, tratando aqui nessa conferência livre de saúde mental da população negra, a gente está falando de pessoas que, de fato, conhecem os serviços, conhecem como que funciona na prática. Porque a gente fala muito, eu trabalho no SUS, né? A gente fala muito sobre quem está na ponta. Que também, né, como a Lia falou, a gente precisa entender que a política ela só faz sentido se ela conseguir chegar na ponta. E a ponta não termina no profissional, né? A ponta ela precisa chegar ao usuário, precisa chegar do outro lado, na população. E muitas vezes, inclusive, as políticas de saúde mental elas vão precisar ir além do SUS. A gente vai precisar de outras políticas para que a gente tenha condições de vida. Porque sem condições de vida que sejam dignas e produtoras de saúde, a gente não tem como ter saúde ou saúde mental. A saúde mental ela não nasce lá dentro da nossa cabeça, independente dessas condições de vida. A gente precisa de condições de vida que são garantidas por várias áreas para que a gente tenha um corpo que se sustenta, primeiro de tudo, né, isso faz parte. A gente precisa ter um corpo que se alimenta, e além a gente não quer só comida, né? A gente quer sair, a gente quer sambar, a gente quer se divertir, a gente quer ter relações que sejam saudáveis. É um mundo de coisas realmente. Quem aqui já teve alguma vez a sua paz tirada por falta de acesso a serviços de saúde?
Acho que até mais do que gente que já usou é quem já teve a paz tirada, né, pelo serviço. E quem aqui já teve a sua paz tirada dentro dos serviços de saúde por conta da cor da pele? Algumas mãos se levantam e a gente sabe que as mãos que se levantam, elas têm corpos, têm cores, né? E é sobre isso que a gente está falando aqui, sobre essa diferença, sobre essa desigualdade. E como essa desigualdade ela vai estar presente no acesso a todos esses serviços. Serviços públicos, sejam de saúde ou não, serviços de saúde que impactam na minha saúde mental, sejam eles de psiquiatria, de CAPS, né, como é o local que eu trabalho, ou qualquer outro. Então, é sobre como, quando a gente fala nesse eixo da política de saúde mental e esses princípios, a gente está falando que saúde mental não é só sobre saúde mental. Né? Eu preciso ter uma rede de serviços que deem conta das minhas necessidades de vida. E aí é os serviços de saúde e outros serviços também. Está projetado aqui? Tá, né? Então, esse eixo 3, ele vai expandir para além do sistema de saúde mental, das nossas propostas em relação aos serviços de saúde mental da criança, como a Rayana falou, né, da saúde mental do adolescente, do uso de álcool e drogas, tá? Além das propostas em relação aos serviços de saúde mental, quais são as nossas propostas em relação aos serviços de saúde? Quais são as nossas propostas em relação às políticas de cultura, né, para que elas fortaleçam a nossa saúde também, a nossa saúde mental? Quais são as nossas propostas em relação às políticas de trabalho, de emprego, para que garantam condições dignas de vida e para que a gente possa florescer na nossa saúde mental, né? Então, esse eixo fala muito sobre o funcionamento do SUS como um todo e para além do SUS, com esses outros setores, com a educação, trabalho, cultura, lazer, são vários. E uma na nossa carta de princípios, que está disponível no Linktree, se vocês não acessaram ainda, vocês podem acessar, no final a gente fala um pouco sobre cada um desses princípios do SUS, que é a universalidade, a integralidade e a equidade, são diretamente prejudicados e barrados pelo racismo. Não tem como eu garantir universalidade se o racismo é uma barreira de acesso, se a política de saúde não vai chegar a algumas pessoas porque elas não são consideradas dignas daquele cuidado, muitas vezes. Né? Se eu vou, como teve a apresentação de algum dos grupos, acho que foi do grupo sobre suicídio, retratando essa situação em que as pessoas acessam ou buscam acessar alguns serviços e, a partir da sua leitura racial, algumas são negadas, dizendo que não, é porque não precisa, não é grave o bastante, não é aqui o seu lugar, ou até finge que vai acolher, mas é aquela pessoa que na primeira oportunidade não vai estar dando continuidade ao acompanhamento. Né? Então não tem como a gente falar em universalidade de acesso a todos se o racismo ele é o impeditivo, é uma barreira de acesso, nos serviços de saúde, nas outras políticas também. Além da universalidade, a integralidade, né, considerar todas as necessidades que vão além das necessidades físicas, das necessidades de vida, porque a vida é uma vida em potência, é uma vida que ela não é a vida empobrecida que muitas vezes se destinam à população negra no nosso país. Né? A vida empobrecida, que é aquela vida que se associa e dizer, não, essa é a vida que você tem que nem se bastar, mas se conformar. Né? A vida que você precisa se conformar é essa vida de cão, né? Vida desumana, vida desumanizada. Então, a ideia também da integralidade é pensar nessa vida como toda uma potência, que inclui lazer, que inclui cultura, que inclui toda uma sorte de necessidades que são muito mais da necessidade biológica da saúde. E também o racismo ele aparece como um impeditivo, quando eu não considero, inclusive, que a cor da pele como um fator constituinte de quem a gente é em sociedade hoje. Se eu não considero a cor da pele como constituinte de quem a gente é, eu estou tirando uma parte muito importante daquela pessoa, porque faz parte da vida dela em sociedade. Então, se eu não levo isso em conta, não tem cabimento eu falar em integralidade, eu não estou dando conta da experiência dessa pessoa inteira na vida dela. Se eu simplesmente não percebo, se eu invisibilizo as determinantes do racismo nessa vivência. E, além da universalidade e da integralidade, então, a equidade, né, de propiciar condições que sejam proporcionais, que sejam proporcionais. Então, a questão de que quem tem menos possa ter mais, no sentido de que eu me dedique os meus esforços para que eu consiga compensar essa desigualdade, para que eu consiga compensar essa desigualdade que ela é estrutural e sistêmica por conta da raça
no nosso país, não só no nosso país, né, mas aqui também. Então, também, a equidade talvez seja o princípio que a gente mais percebe diretamente prejudicado por conta do racismo, né? Não tenho a presença, a prática da equidade dentro dos serviços de saúde. Pode passar? Tem alguns subeixos que a proposta ela apresenta, e o primeiro subeixo é em relação à intersetorialidade e integralidade do cuidado individual e coletivo da política de saúde mental. E aí é um risco de armadilha que a gente não pode cair, que é justamente de considerar que a intersetorialidade que ele se refere aqui seria suficiente para tratar a questão de raça, por exemplo. Como a gente falou desde o início da conferência, a proposta dessa mesa, a gente precisa enegrecer toda a política de saúde mental. Ela não vai fazer parte de um subeixo, de um eixo sobre um princípio. Né? A gente não está falando de raça e de gênero e de todas essas questões só quando a gente está falando na intersetorialidade. Apesar que é muito importante a gente lembrar, por exemplo, que mesmo num espaço como esse, a gente precisa garantir segurança para nossas meninas, segurança para as mulheres, que não sejam espaços que violentem essas pessoas também. Né? A gente não pode esquecer que a gente não resolve tudo com raça. A gente precisa lembrar que existem esses outros determinantes também, mesmo em espaços como esses. Né? Isso acho que é um comprometimento, inclusive, da nossa organização e da nossa conferência. Então, as questões que falam dessa intersetorialidade entre as questões determinantes, essas propostas fazem parte desse eixo, do eixo 3. O segundo subeixo é de equidade, diversidade e interseccionalidade na política de saúde mental. E aí eu fiz uma pequena confusão, na verdade, né? Eu estava falando sobre interseccionalidade e não falei sobre intersetorialidade de fato. E a intersetorialidade, que está no primeiro subeixo, fala justamente sobre a gente ter necessidades que vêm de diferentes políticas e não só de saúde. Da gente conseguir ter a reunião, ter uma proposta que seja com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Justiça, com a Secretaria de Mulheres, com outras secretarias a nível distrital, por exemplo. Né? Que a gente possa ter parceria com a Secretaria de Educação, como que a gente consegue promover a saúde dos jovens nas escolas em parceria com a educação. Né? Isso é muito importante também para a gente pensar as políticas intersetoriais. O terceiro subeixo é a garantia de acesso universal em saúde mental, a atenção primária, que é justamente nos postos de saúde, como que no posto de saúde eu tenho ou não tenho o cuidado de saúde mental que eu necessito, seja no acolhimento, na humanização, seja no acesso ao médico de família que cuide também das minhas demandas de saúde mental, a uma equipe de saúde da família que esteja preparada para me acolher, para lidar com as minhas questões, a escuta também dos núcleos de apoio, né, dos núcleos de apoio de saúde da família, que são os NASF. Então, todos esses serviços do SUS, eles fazem parte dessa tentativa de garantia de acesso universal. E, por fim, como subeixo, a gente tem a reforma psiquiátrica, a reforma sanitária e o SUS, também trazendo todas as propostas que digam respeito ao funcionamento do SUS enquanto um projeto de saúde coletiva, né? Não apenas focado nos indivíduos, mas que reflita sobre os territórios que eles ocupam, que reflita sobre as necessidades de diferentes populações. A gente teve hoje a roda de conversa sobre os povos de terreiro, por exemplo, né, e a gente perceber que existe ali uma forma de organização que é responsável pelos seus, né, que é responsável por produzir saúde, inclusive saúde mental, e que o SUS simplesmente não pode chegar e dizer, nossa, não, eu que mando, eu que sei, e nem chegando, na verdade, né, porque não chega muitas vezes. Então, reconhecer que esses espaços, essas comunidades, esses territórios, eles são habitados, eles são produzidos por gente que está ali cuidando dos seus e fazendo com que a vida permaneça há muitas décadas e séculos de omissão, inclusive, do poder público. Né? Então, essa possibilidade de expandir as propostas da Conferência de Saúde Mental para propostas que falem do SUS como um todo e que para falem de outras políticas, são todas elas que a gente tenta organizar a partir desse eixo. Né? E é um dos eixos, então, que a gente vai estar se organizando para pensar quais são essas propostas que a gente vai estar elaborando e que fazem parte da nossa vivência. Nunca esquecendo o que veio antes, como o Lia colocou, mas sabendo que isso ainda faz parte, ainda ecoa na nossa vivência de agora, então a gente pode vocalizar, a gente pode usar a nossa voz também a partir da nossa experiência para dizer, não, isso aqui não está legal. Né? Talvez eu possa me alinhar àqueles que vieram antes, mas eu também consigo falar da minha experiência e dizer, eu sei que isso aqui não funciona, então acho que pode funcionar dessa forma. E é isso que a gente quer também nessa organização do GTs, que vai ser essa etapa a seguir. Tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, gente.
Boa tarde a todos. É muita emoção estar aqui nessa mesa, assim, com essas pessoas. Nós temos afeto, temos admiração. Estar com vocês todos, fazer parte dessa primeira conferência que, enfim, que tem história, muita história antes. Então, assim, eu vou abrir minha fala com a ajuda da Conceição Evaristo. Cadê Luana, que ama ela também? Já estava feito, tá, Luana? É uma admiração, assim, que também, mas para ela me dar força. É tempo de caminhar em fingido silêncio e buscar o momento certo do grito. Aparentar fechar um olho, evitando o cisco, e abrir escancaradamente o outro. É tempo de fazer os ouvidos moucos para os vazios leros-leros e cuidar dos passos, assuntando as vias. Ir se vigiando atento, que o buraco é fundo. É tempo de ninguém soltar a mão de ninguém. Mas olhar no fundo da palma aberta a alma de quem lhe oferece o gesto. O laçar de mãos não pode ser algema, e sim acertada tática, necessário esquema. É tempo de formar novos quilombos, em qualquer lugar que estejamos. E que venham os dias futuros, salve meu povo. A mística quilombola persiste afirmando: a liberdade é uma luta constante. Aqui a gente traz o Ubuntu, Sankofa, e essa noção de aldeia, de comunidade, que faz para a gente formar qualquer pessoa no mundo. É um provérbio africano, né? Que para formar uma criança é preciso toda uma aldeia. E é isso. A gente está formando a nossa aldeia aqui. Brasília é uma cidade fria, dividida, calculada. E a gente precisa quebrar isso. A gente precisa virar comunidade logo. Né? Desse jeito não dá mais. Essa pandemia, que é o tema que eu vou tratar, escancarou isso. Não quero mais ser sozinha. Eu quero estar junto. Tá? Então, por isso eu vou trazer aqui, agradecer e trazer minhas entidades e todos os seres e pessoas maravilhosas que compõem esse trabalho. Minha mãe Iemanjá, meu pai Ogum, meus avós Yansan e Xangô, meus colegas de caminhada, Luísa, Camila, Clara, Mariana, Wilson, Alê, Alba, Sandra, Henrique, Ana Paula, Felipe, Willa, Bianca, Adélia, Tânia, professora Tânia, Luana, Rayana, Cláudia, Daniele. Gente, eu não vou conseguir dizer o nome de todo mundo. Paik, Lucas, Luciano, enfim. Eu queria dizer o nome de cada um que está aqui. Eu sou assim, nos grupos, quem trabalha comigo lá no CAP sabe, eu decoro o nome de cada menino que vai no grupo, porque isso é humanidade, é dignidade, é respeito, é humildade também. Então, cidadania. Cada nominho de vocês aqui. Obrigada pela presença e eu honro a escuta que vocês estão tendo e o trabalho que a gente vai construir juntos. Eu agradeço também, especialmente, a todos os cidadãos que eu já tive a honra de acompanhar no SUS e no meu consultório. Eu venho falar de um lugar que quer ganhar corpo, voz e cor. Eu estou aqui para falar do impacto na saúde mental e dos desafios do cuidado. Eu venho falar em nome de muita gente e de todos nós aqui presentes. Por isso eu peço licença, venho com todo o cuidado e respeito que deveríamos ter. Somos Sistema Único de Saúde, mas nos vemos por um fio, na resistência para preservar e perseverar os direitos e os princípios de saúde mental e do SUS. Eu peço licença porque a questão do sofrimento psíquico é muito debatida, universalizada e banalizada. Mas ainda muito precisa falar sobre os recortes estruturais de raça, cor, gênero, classe social.
o impacto das desigualdades nas mentes e nas diferentes formas de vida das pessoas. Eu peço autorização para falar porque venho de um lugar fronteiriço e até mesmo perigoso. Eu sou uma mulher negra de pele clara, que não nasceu na periferia, mas há 20 anos meu trabalho caminha nas margens do quadradinho chamado DF. Eu já passei por Braslândia, aí eu vou me emocionar que eu vou lembrando de todos os pacientes. Por Ceilândia, por Samambaia, pelo Recanto das Emas. E desde 2017 eu consegui chegar onde eu queria, que era o Capizito Sobradinho. Trabalhar no SUS foi um divisor de águas na minha vida. Eu tinha acabado de parir minha filhinha, Cora, e foi há 9 anos que eu entrei. E eu já fui parar numa casa de acolhimento, conhecida por alguns como Giração, por outros como NACAS, que é de crianças e adolescentes em situação de rua. E com peito cheio de leite, enfim. E querendo amamentar aquele povo todo. E atender aquela casa toda. Foi uma loucura. Uma verdadeira loucura na minha vida e que eu não consigo largar mais. Eu já estava 10 anos em consultório antes de entrar no SUS, mas eu não consigo. Tem horas que eu fico nesse fio, acho que eu vou cair, tiro minhas licencinhas de saúde para respirar e poder renovar e voltar. Não é só no trabalho, bem como na minha própria vida, há um constante sentimento de caminhar na fronteira e no tensionamento entre o psíquico e o social. Eu sou filha de uma mãe branca, socióloga, formada pela Universidade Federal da Bahia, e hoje professora aposentada da UNB, mas que não parou de lutar. Ela está lá, lutando pela ciência, por todos esses cortes de verbas e financiamento CNP, que ela não para. E ela me fez digitar muitos cursos de teoria marxista clássica. Fudeu, desculpa. Sou filha de um pai negro. Sou filha de um pai negro, nascida em Jacobina, na Bahia, mestre de capoeira, que adorava as ruas de Salvador e que, desde sua juventude, lutou e participou no fronte do movimento estudantil contra a ditadura. Desde cedo, ele sofreu os impactos do racismo e da tortura. De alguma forma, os privilégios por ter tido um pai que saiu do interior e conseguiu estudar e virar juiz de direito, fez ele não morrer. Ele sobreviveu à tortura. Saiu escondido dentro de uma Brasília, lá da Bahia, e meu avô trouxe ele de volta para aqui, para Brasília, que meu avô já morava aqui. Marcas que não se apagaram e só aguçaram as particularidades psíquicas, a ponto dele ter sido trancafiado em manicômios, na Bahia, no Rio de Janeiro, e várias vezes aqui no hospital de base. Me apresento dizendo que eu não posso ser neutra em relação ao tema de hoje. Em muito eles me tocam. Juntar temas tão caros, tão fundamentais, mas tão difíceis. Nossos anteriores, essa nossa história, Lia, e muitos do que ainda que estão aqui presentes, lutamos por uma reforma psiquiátrica, pela luta antimanicomial, por serviços de saúde mental substitutivos, pelos CAPs, pelo cuidado em liberdade, pela dignidade e melhores condições de vida a quem vive em situação de rua, e por aí vai. Esse movimento pela saúde mental nos mostrou a necessidade de conceber as especificidades das pessoas, entender como elas se constituem, e, ao mesmo tempo, nos abrir à compreensão das complexidades do coletivo. Descobrimos que sair de dentro do consultório e ocupar os espaços, a natureza, a rua, a comunidade, amplia cuidado para as diferentes formas de vida e expressão, passando pela construção das relações afetivas e pela circulação dos indivíduos nos seus diversos campos e espaços. Como Emiliano de Camargo, ele diz que perdura até hoje a marca do manicômio, que afastou o negro não só da sociedade, mas também da possibilidade de se identificar racialmente de maneira positiva. Nem na legislação do SUS, nem nos anos 90, que eu vou me corrigir aqui, porque eu acho que uma fala da Lia me pegou, e eu não quero
descartar a luta que a gente tem tido desde os anos 80, que você tão disse, Hai Yang. A nossa história tem uma luta toda e todo um desenrolar, mas a gente precisa, é agora a hora do grito, que a Conceição falou, é agora a hora do grito, de poder implementar a nossa política nacional de saúde integral da população negra. Antes da pandemia, a gente estava iniciando, né, com aquela portaria de 2017, essa implementação. E aí, enfim, bum, a gente teve que enfrentar o retrocesso das políticas públicas com o desgoverno, com o vírus, com a pandemia, tantas dores, tantas misérias e tantos lutos. A gente está vivendo luto. Falei com o Felipe ano passado, quando ele me chamou para a gente ter uma conversa e tal, online. E eu falei, eu não sei se eu consigo, estou de luto. Tanta coisa. E aí, assim, vendo essa formação, tanta gente junta, me deu força, assim, de sair, de poder sair do luto. Então, assim, os impactos da pandemia e agora, né, na nossa saúde mental da população negra são tantos, né? Desigualdades econômicas, sociais, de gênero, raça, saúde, pouco acesso às informações confiáveis de prevenção, higienização, os pontos de doação de suprimentos para manutenção da vida e da sobrevivência, as limitações da infraestrutura das comunidades, as moradias precarizadas, poucos cômodos, muitas pessoas juntas, sem ventilação, sem saneamento básico, sem acesso à água potável, as fragilidades no acesso de saúde, a mortalidade nas periferias e na população negra e parda de baixa renda. Os trabalhadores informais, completamente impossibilitados de trabalhar no isolamento social, a falta dos nossos dados estatísticos, porque não teve censo demográfico. Enfim, são tantas ondas, né? Tiveram alguns autores que falaram que a pandemia teve impacto em 4 ondas. E aí eu destaco o aumento do sofrimento psíquico e do trauma psicológico provocado tanto pela infecção do vírus, quanto pelos desdobramentos desse vírus. Mas, na realidade, não foram 4 ondas, foi um tsunami na vida dos brasileiros. Um verdadeiro desmantelamento das nossas políticas, que ainda estavam tentando se firmar. A luta antimanicomial, enfim. A gente vê, nessa crise toda, os CAPs voltando a virarem ambulatórios. Como assim? Ficar atendimento, as agendas cheias, cadê os grupos, cadê os coletivos, cadê a rede? A gente ficou sem rede. Lá na minha região, trabalho em Sobradinho, só funcionou o CAP Sobradinho, porque as UBS estavam com a vacinação e com o Covid, os conselhos tutelares estavam online, os CREAs estavam online, eles não conseguiam acessar. A gente começou a ter uma demanda, uma fila, e por todos os tipos de demanda que uma intervenção psicossocial não era suficiente. Enfim, eu terminei, esgotei o tempo, só para eu saber, porque eu vou me apressar aqui. A gente teve que se reinventar. Então, aí entrando, né, eu falei dos agravamentos, que é o subeixo. Pode deixar. Aí agora a gente teve que se reinventar nesse período, nesses 2 anos. Então, as inovações do cuidado nesse período. A gente teve a possibilidade, o CRP apoiou nisso, de utilizar as ferramentas à distância, de poder fazer atendimento online, de poder otimizar os matriciamentos na Isabela, de poder utilizar o WhatsApp para a gente poder se comunicar com as equipes da UBS, para a gente poder articular um pouquinho dessa rede para as coisas funcionarem. Lá no nosso CAPS, a gente fez grupos online. E antes de começar os grupos, a gente fez um diagnóstico digital para ver que tipo de rede eles tinham acesso e eles tinham acesso. A nossa sorte é que todos tinham acesso ao WhatsApp. Então, a gente conseguiu fazer grupos com os familiares online, pelo WhatsApp. Então, eles se comunicavam ou por escrito ou por áudio.
E eles escolheram também os vídeos de YouTube como uma ferramenta útil. Então, a gente passava vídeos para ele por esse WhatsApp. E era assim a forma que a gente ainda teve de manter o coletivo. Agora a gente já voltou desde do meio do ano passado, nossa diretoria permitiu que voltassem os grupos, e aí a gente está tendo que encarar aí esse retorno. E aí é um verdadeiro cenário de guerra. Vou apressar, estou na última. O que a gente viu foi um verdadeiro, as pessoas muito devastadas, muitas crianças órfãs, muitas crianças que perderam um dos pais. Então, assim, a gente está lidando com esses lutos. E aí, para não ficar também só, né, nos desafios, a gente vou trazer também alguma esperança, né? Nesses anos de pandemia, me senti várias vezes nesse cenário de guerra, onde os mais pretos e mais pobres tinham menos chance de sobreviver. E aí me perguntei, o que podemos fazer? Eu aprendi com um pediatra e um psicanalista que eu gosto muito, que ele disse que nessas circunstâncias é necessário fazer o possível para prover acolhimento e continuidade. Observar se nosso povo ainda brinca, se ele cria, se expressa, como eles jogam, como eles fazem e que interesses ainda têm. Reunir os fios separados da vida e organizar uma narrativa. Criar oportunidades de sentido e de experiência de cuidado. O grande desafio e o convite que eu deixo aqui é para que cada um assuma sua responsabilidade no cuidado coletivo, a fim de prover um ambiente suficientemente humano e forte. Um lugar que ampara os que prestam assistência, os trabalhadores de saúde, e, ao mesmo tempo, um ambiente que nos possibilite acompanhar aqueles cidadãos que foram destituídos da noção de lar, de continuidade de si mesmo. A gente precisa fundamentalmente de cuidado, pertencimento, segurança, tolerância, dignidade, respeito às nossas raízes, de espaço para ser e para resistir. Eu também precisei consultar uma galera, Virgínia Bicudo, Conceição Evaristo, Alélia, Beatriz Nascimento, Lucas Veiga, Emiliano de Camargo, Juliana Prates, Tayasmin Omac. Estou trazendo as referências que eu fiquei lendo e desesperada para tentar achar esse lugar aí de atendimento psicossocial e de inovação. Contextualizar os afetos, mesmo aqueles meninos que vêm permeados de ódio, de revolta, para que eles possam ser falados e acolhidos, para que eles não precisem atuar ou ter que ser contidos ou silenciados na dor, no sofrimento, na prisão ou na morte. O cuidado incentiva práticas coletivas e tribais, como a dança, como a música, como a capoeira, como as religiões de matriz africana, como a contação de histórias, como os grupos terapêuticos. Aquilombando para manter a sanidade mental negra e costurar as feridas dos traumas reais, das violências, da colonização e do racismo. Um cuidado que pode ser mais próximo e pessoal, que entrelaça escuta, trabalha identificações e apoia as diferentes formas de expressão, arte, literatura, espiritualidade. Esse resgate nos integra, permite pertencimento, reconhecimento e troca. Lucas Veiga diz que o encontro entre negros e negras é cura. É nesse aquilombar que conseguimos um momento de paz e reconexão em meio ao caos. É fazer dançar nossos corpos num ritmo diaspórico, num grito de liberdade. É dar as mãos e acreditar na utopia de estar vivo. Bom, em primeiro lugar, agradecer as falas vindas dessa mesa. O Felipe falou que ao longo da semana ia vendo nos grupos as mensagens das pessoas dizendo que estavam muito emocionadas com a conferência acontecendo. Eu sou uma dessas pessoas. Acho que vocês assistiram, né, desde o começo da conferência, em vários momentos, eu podendo me emocionar aqui com vocês. E eu acho que ouvir essas falas
que trazem desde da trajetória das pessoas aqui presentes, da trajetória de quem veio antes, até possibilidades dos caminhos que tem abertos para a gente, é ouvir pertencimento. É assim que eu me sinto, pertencendo finalmente. E eu acho que isso traz para a gente aquele lugar de que precisamos de espaços onde sejamos reconhecidos, onde as nossas dores possam ser trazidas e as nossas alegrias também. Bom, essas falas mobilizaram muito, não somente a gente que está há um tempo juntas e juntos preparando essa conferência, mas também pessoas da plenária. Então, a gente não estava previsto, mas nós decidimos abrir um espaço, né, para perguntas e manifestações. Infelizmente, a gente não pode abrir para muita gente, mas nós conseguimos abrir até 5 falas de 2 minutos. Nós temos já 2 pessoas inscritas, e enquanto essas pessoas vão falando, o Norton ali, que é o rapaz da plaquinha, ele vai sinalizar o tempo de fala de vocês, tá? Eu vou anotando o nome de outras pessoas. Então, queria chamar aqui Hayang, e logo em seguida a Luciana. Bem rapidinho, porque eu não vou fazer fala, eu só quero agradecer essa mesa linda e maravilhosa do que falaram. Nossas peles são negras, uma mais clara, uma mais escuras. Mas nossas peles não fazem divisor de água, nem do Oceano Atlântico, nem do Pacífico, de onde veio nossos ancestrais, que vieram da África, escambaram no Maranhão, em Recife, e todos os lugares, e principalmente no Rio de Janeiro, onde ficou a maioria negra. Mas eu quero dizer para vocês que nós somos uma raça de peito, que luta e que grita. E essa mesa maravilhosa, eu não podia deixar de agradecer do que eu vi de cada um, olhando no olho, psicólogo social, cada psicólogo aqui falando, eu achei interessante, porque as nossas peles brilham, e é a certeza que nós somos a raça poderosa e que vamos vencer para o Brasil crescer e nós humanizarmos os nossos netos, os nossos filhos, os nossos ancestrais. E eu vou falar com vocês, eu sou cristão protestante, mas vou saudar com uma palavra de Olorum, Iê. Porque minha avó era uma babalorixá vindo da Nigéria e escambou-se no Maranhão. E eu quero dizer, Olorum para todo, e Olorum para todo, que é o Deus Criador dos céus e da terra. É o mesmo nome do Deus cristão, mas que Yorubá se diz Olorum Iê. Luciana. Boa tarde. Meu nome é Luciana. Eu sou usuária do CAPS e eu estava vendo ela falar. Eu quero parabenizar a cada um de vocês pela história de vocês. Parece que, como eu tenho um adoecimento mental, né? Então, assim, parece que eu estava como se eu não estivesse vivendo nesse mundo. Agora que eu estou em tratamento, que eu estou bem melhor, né? E agora vendo assim a luta de vocês, e eu fico aí muito emocionada. Agora o que eu fico muito triste, que ainda hoje acontece, no meu caso, quando eu vou para um hospital, para um atendimento que não seja psiquiátrico, quando eles jogam o nome da gente no sistema, que consta lá, ela faz tratamento psiquiátrico, ela é doida. Então, não é só o preconceito da cor da gente, mas o preconceito também mental. Eu vou na UBS do Riacho Fundo 1, é a mesma coisa. Todas as vezes que eu chego lá para pedir para fazer uma consulta, para pedir para fazer uma consulta ginecológica, qualquer que seja, quando joga meu nome no sistema, eu acho isso aí errado, porque colocou no sistema, ela faz tratamento no CAPS, é doida.
Então é como se eu não fosse, se eu não tivesse direito, se eu não fosse cidadã, e, se eu não, e como se eu não tivesse, se eu não sentisse dores também, como se eu não precisasse. Ainda hoje acontece. Tá? Eu falo isso porque eu sinto na pele, eu, Luciana, eu sinto na pele. Então, e assim, e é porque eu não deixo barato, eu vou atrás. Imagina aquelas pessoas que não têm, né, a palavra, de chegar, pedir ajuda, correr e tudo. Lá no CAPS, tem uma ex-gestora, que ela foi lá no Dia da Mulher, e a gente gostava muito dela. Por questões políticas, ela foi retirada. Né? E aí ela foi lá no Dia das Mulheres, aí ela perguntou para todas nós, mulheres, o que nós estávamos precisando. Aí o que a gente ouviu de todos os pacientes, precisando de exame ginecológico. Aí fomos falar com a gestora, né, para ela fazer tipo um convênio, né, um convênio do CAPS com o UBS, né? E, sim, eu acho que, infelizmente, acho que as políticas, esses negócios de como é que fala, essas indicações políticas, pessoas que não estão nem aí com a luta antimanicomial, que não estão nem aí com a saúde mental, eu acho uma coisa muito grave, né? Porque ela era para botar a mão assim e falar, não, eu vou, era para ela correr na frente fazer isso, né? Então, eu acho que são coisas muito simples, né? Que é, assim, pedir um exame ginecológico, que é pedir um exame de sangue, que é a coisa mais difícil que está tendo agora, que está acontecendo agora no nosso país, agora pior, depois da pós-pandemia, né? Era isso que eu tinha que falar. Obrigada. Eurides. Dona Eurides, que, aliás, arrasa na dança, tá, gente? Só quem viveu sabe. Segura que eu estou muito emocionada, por gentileza. Posso tirar sua máscara, Dona Eurides? Com licença. Olha, boa tarde a todos e a todas. Mas, gente, o que está me alimentando hoje, eu cheguei aqui muito mal. O que está me alimentando hoje, desculpa, são vocês, crianças. Obrigado. Obrigado por vocês me acolherem e me aceitar no grupo de vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Eu não vou nem ter condição de saudar a mesa, porque vocês é mil para mim. Hoje vocês foi toda a minha medicação que... Oh, Glória! Eu estou muito emocionada de vocês terem me aceitado com vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Próximo evento que tiver, alguém me substitui no microfone, tá? Moisés. Oi, gente. Boa tarde. Na verdade, primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês. Eu queria agradecer as portas que vocês estão abrindo pra gente, porque em um futuro, o que a gente poder conquistar, o que a gente vai batalhar é a porta que vocês estão abrindo pra gente agora, as oportunidades que vocês estão nos dando. Eu sei de todo o preconceito que vocês sofreram, eu não senti na minha pele, mas eu entendo historicamente a estrutura, todo o racismo estrutural que o meu povo, meus antepassados largaram em cima de vocês. Então, obrigado pela luta de vocês, pelas portas, por tudo que vocês estudam, a responsabilidade que vocês estão passando pra gente. E eu espero um dia no futuro poder orgulhar todos vocês pela superação de toda a homofobia, de todo o racismo. Muito obrigado de verdade. Dalila Negreiros. Ai, gente,
Todo mundo foi tão fofo, assim, afetuoso, e eu venho... Bom, o meu afeto para compartilhar é que era para eu ter saído daqui há 4 horas atrás. Eu já desmarquei 2 compromissos. Muito obrigada. Não, eu só queria acrescentar, não acrescentar, dialogar com o que vocês trouxeram, porque eu fiquei pensando, principalmente na sua fala, do impacto da Covid, da pandemia, nos serviços, mas que já eram péssimos, assim, porque o DF, em termos de saúde mental, é uma das piores unidades da federação em quantidade de profissionais pela população. E aí, assim, eu compartilhei no grupo que eu estava de manhã a saga que eu tive em relação ao meu pai aqui, tanto para ele ter atendimento, quanto para ele conseguir um laudo do INSS. Então, assim, quando você precisa de um laudo psiquiátrico, você tem que ficar pesquisando nas RAs para ver se você vai conseguir entrar na fila de uma. Meu pai morava no Guará e eu tive que levar ele para o Paranoá para ele ter um laudo para conseguir se aposentar. Então, isso é uma coisa. Eu queria falar em relação à questão escolar. Como professora e como eu trabalho na Universidade de Brasília. Assim, consideraram que nos últimos anos a gente teve um surto de adoecimento psíquico e um surto de suicídios. Mas não é de agora. A gente tem uma visibilidade maior, mas em termos de adoecimento psíquico de profissionais e pessoas negras, e aí eu tenho observado, a gente está trabalhando, se estraçalhando no cotidiano. Profissionais negros em ambiente de trabalho, sofrendo assédio moral, ouvindo todo tipo de idiotice o tempo todo, e tendo que dar conta de uma comunidade de usuárias também negras, sem ser capacitado. Tem pessoas que estão fazendo, vou colocar entre aspas, atendimento sem ser psicólogo, e essa pessoa se adoece, dá orientações sem pé nem cabeça, e aí isso é considerado atendimento e acolhimento. Isso não é acolhimento. É só isso que eu queria falar. Bom, pessoal, agradecer a presença de todas vocês. Queria dizer especialmente para você, Marília, que uma coisa que me toca muito é a maternidade. Bom, eu falei no começo, sou mãe do Pedro. E eu vou trazer para vocês, porque eu acho que é importante a gente saber disso. Eu sou residente, eu trabalho 60 horas por semana dentro do SUS, na zona rural de Planaltina, onde o posto de saúde é muitas vezes a única referência de estado que a população tem. A população não tem dinheiro para pegar ônibus, a população não tem dinheiro para comer, a população e muitas vezes mora em casa de madeira na beira do rio, que quando esfria nessa área é um lugar péssimo, e a população é de maioria negra. E estar aqui residente significa que eu que sou divorciada, precisei deixar o meu filho morando em São Paulo. E eu passo racismo na minha unidade, eu sofro diariamente para construir possibilidades de futuro para que o meu filho, o molequinho preto, não precise passar por todas as coisas que nós passamos para chegar onde chegamos. Então, me toca muito, Marília, te ouvir falar que voltou a trabalhar com um peito cheio de leite. E eu queria colocar, apesar de a gente não ter conseguido fazer parte das rodas de conversa, que a gente possa discutir a questão da maternidade negra dentro desses eixos, porque nós, mulheres negras, principalmente as mães, somos a linha de frente da sociedade brasileira. Na Covid, nós somos a linha de frente da sociedade brasileira, porque somos nós que educamos os filhos dentro de casa, fazendo o papel da família e da escola. Nas categorias profissionais, especialmente aquelas onde jogam a ideia de cuidado, nós somos a maioria. Nós somos a maioria dentro do SUS. Nós somos a maioria dentro das escolas, nas salas de aula, principalmente. E nós carregamos a sociedade nas costas. Então, eu gostaria de deixar o meu pedido e a minha reivindicação. Pensemos nas mães, nas mulheres mães negras, na hora de pensarmos políticas públicas de saúde mental. Mais uma vez, agradecer à mesa.
E dizer para o pessoal que está acompanhando a gente online que a gente encerra a transmissão aqui. Vamos partir agora, retomando, né? Vamos partir agora para as discussões em eixos. Aí eu peço ajuda do Felipe para a gente poder explicar para vocês como vão funcionar os eixos direitinho. Dentro desse processo de encerrar a transmissão, gostaria de agradecer aqui a equipe de transmissão que veio montar ontem o equipamento, que está aqui conosco, fazendo esse meio de campo, né, para que outras pessoas possam participar dessa conferência, ainda que não estejam aqui presentes. E dizer que, bom, a gente está sendo visto até de outros lugares do país, porque amigos, parentes e conhecidos já mandaram mensagem, e isso é muito importante. Então, muito obrigada a vocês que estão aqui fazendo a função da transmissão. E agora, mais uma vez, agradecer a mesa. E aí, Cleidson? Pessoal, convidar o Cleidson para dar uma palavrinha. Cleidson estava previsto para estar nessa mesa. Então, equipe de filmagem, a gente se despediu, mas continua mais 5 minutos, tá bom? Ó, ganhei uns minutos, hein? Estão me ouvindo, pessoal? Ó. Eu atrasei, o motivo do meu atraso tem a ver com a nossa situação negro, situação de rua, com transtorno, e o branco higienizando. A situação foi o seguinte, uma moradora de rua ali que eu acompanho ela, há meses atrás, tomaram a criança dela, eu lutei, conseguimos recuperar a criança e levamos de volta para já estava na mão da máfia de adoção. Criança branca, com todas as características, então queriam o que queria. Conseguimos lutar, devolver a criança. Só que agora a mãe continua na rua. A mãe tem problema com uso abusivo de tine, e aí ela resolveu acampar num apartamento ali da Elite. Né? Aí hoje recebemos uma denúncia. Tinha uma mulher aqui fazendo barulho, gritando, uma mais educada, que aquela coisa toda. E aí, pela característica da denúncia, eu já sabia de que se tratava e quem era. Aí eu só rastreei e achei. Cheguei lá, já tinha uma equipe atendendo ela e lidando que o pessoal queria até passagem para ela comprar o outro. Estou aqui com as passagens para levar para ela agora. O que eles queriam? Que a equipe de abordagem pegasse aquela mulher e tirasse dali do apartamento desse que está atrapalhando, ela gritando, fazendo barulho. Eu disse, não é assim não, gente. Vocês querem que ela saia daqui? Beleza, chamei ela. Ô, Valdelice, o que você quer? Eu quero uma passagem para mim ir embora, para minha casa, mas eu só saio daqui se eu levar minha cachorra. É a única coisa que ela tem na vida. Uma mulher negra, em situação de rua, e tudo que ela preza, que ela ama, é o cachorrinho dela. Falei para eles, ó, vocês querem que ela saia daqui, vai ter que comprar 3 passagens. A gaiola e a passagem para o cachorro é a dela. Deu certo. Né? A pessoa relutou, aí chegamos na rodoviária só com a passagem dela. Quando foi para ela descer da van, minha cachorra não vai não. Não, vamos deixar. Tentaram convencer ela de deixar a cachorra. Aí eu quietinho na minha, eu falei, vocês vão quebrar a cara, porque eu tô acostumado com essa situação e não é vocês que querem, não é ela que quer, é vocês. Então, enquanto ela não querer, ninguém vai obrigar ela. Então, deixei eles à vontade, tentaram de um lado, tentaram do outro, não convencer ela, e aí a mulher perdeu a paciência, eu não sei mais o que fazer. Eu falei, eu vou dizer para você de novo o que você tem que fazer. Comprar a gaiola e pagar a passagem do cachorro. Ela vai sair lá da frente do seu prédio, vai ficar uma beleza lá. Até eu vou lá varrer para vocês, se for o caso, para não dizer que teve um preto lá na porta do apartamento. E aí conseguimos a gaiola, agora vou levar lá a gaiola para ela ir lá para Ibititá, Bahia, né? Vai reencontrar o filho que tiraram dela, vai reencontrar a família, ou seja, essa história de uma mulher negra em situação de rua com transtornos causados por isso. Mas tem outras mulheres aí. Tem Jerusa no setor comercial, uma mulher negra bem humilhada, bastante humilhada pela polícia militar, que foge a flagrante em cima dela toda vez que ela bate de frente com o sistema. Eu no setor comercial, flagrei a PM batendo num morador de rua, jogou bomba no cara, spray de pimenta, só porque o cara cumprimentou a policial feminina branca.
o policial para fazer média com ela, foi lá e deu um tapa nele, chamou ele de vagabundo. Eu fui falar com o policial se aquele procedimento estava certo. O policial perguntou quem que eu era. Eu falei, eu sou um morador de rua aqui. Ah, então bota a mão na cabeça. Me revistaram, não achou nada. Aí, quando terminou a revista, que me liberaram, que eu falei, eu vou embora? Posso ir? Posso. Aí eu fui anotar o número da viatura, foi o erro. Forjaram flagrante, meteram droga na minha mochila, me deram tapa na cara. Quando ele perguntou o que era aquilo, eu falei, isso é seu. Eu não carrego sacola, não ando nada de sacola. Agora nem mochila eu estou carregando mais para não sofrer esse risco. Eu não carrego nada de plástico na minha mochila. Aí ele levantou uma sacola, o que é isso aqui? Eu falei, é seu. Eu não tenho aquilo. Levei o tapa, me levaram para a delegacia. E eu só não foi pior a situação, porque na delegacia, quando eu cheguei, tinha um defensor público lá. Rapaz, eu não acreditei. Falei, mas um preto que nem eu, acostumado a sofrer racismo e a polícia não fazer nada agora, eu tenho alguém me apoiando, me ajudando. Então, são situações que fazem eu não perder minha saúde mental. E hoje eu me considero um dos negros mais bonitos da região, né? Até então eu vejo uma boa parte, nem ouvi falar que agora nós somos maioria em tudo. Só que nós somos escravos hoje, mas um escravo diferente, escravo consumista. A gente sonha em ter aquilo, mas a gente tem que trabalhar 3 vezes mais do que o branco para ter aquilo ali. Eu vejo os negão aí parando no concurso de vigilante, no máximo um sargento da PM. Cadê os doutores? Cadê os advogados? Cadê os políticos, negão? Cadê esse povo? Não tem, não. Eu quero chegar lá. Eu decidi que agora eu vou chegar lá para ser um deles. Já que eu quero ser um deles, né? Então, na minha luta agora é essa. É luta por saúde mental humanizada, não só para a população negra, mas em geral, porque o branco precisa de tratar da saúde mental deles também. Eles precisam de ver o que eu vi hoje com o Aldelice, poderia ter sido comigo, como já aconteceu em outras ocasiões, mas lá eu não tinha força para lutar que nem eu tenho agora. Então não adianta quem quer que seja vir achando que vai bater o pé e eu vou sair correndo. Não vou. Eu vou bater de frente com quem quer que seja para defender meu direito de ir e vir e de ser um cidadão negro e respeitado. É o que eu quero ser, igual eu respeito todo mundo, cara. Eu sofri um racismo, a polícia me negou o atendimento, porque o cara era branco e agente de polícia. Né? Tantas coisas, eu vesti branco um dia, eu nunca vesti branco na minha vida, vesti branco uma vez, eu apanhei do cara. Fui atropelado porque ele achou que eu era um presidiário. Tá rolando esses processos tudo, tem esses processos tudo, mas a justiça nunca moveu uma palha para me ajudar. São situações que faz o negro desistir até mesmo de si próprio. Por isso, muitos negros reagem da forma que reagem, se degradando. Porque ele não sente apoio, não tem. Então, eu, Cleidson, não vou ser assim mais. Chega de ser pretinho, eu sou pretão. Né? É isso. Ah, obrigado aí, pessoal. Podemos encerrar então? O negro que usa paletó hoje, você vai perguntar se ele é o que? Eu vou continuar na questão da e ele fica doente como o evangélico também. Segregação religiosa é uma doença. Você entendeu? Começa a ter, Deus está me usando para me revelar tal coisa. Quer dizer, o negro vive numa comunidade terapêutica. Ele se transforma, ele tira o vício de álcool e droga, se transforma no vício de Deus e Jesus. Aí vamos supor que o Felipe está separado da mulher dele há 5 anos. Ele é um funcionário público, ele ganha tem tantos mil, ele deixou casa, deixou carro, deixou tudo para ela e 2 filhas para ela cuidar. Ele é um cara, como se diz, um raparigueiro, com mulherengo, então ele não quer problema. Então, essa mulher, dentro da igreja, ela encontrou um lugar adequado para ela superar o relacionamento, o fim do relacionamento. E aí vem o morador de rua lá da comunidade terapêutica, transformado num pastor, num pregador, aí vai visitar a igreja que a ex-mulher dele frequenta. E lá
ele já fica sabendo da política da mulher toda. Essa mulher tem casa, tem tudo. E as duas irmãs dela não tem nada. Então ele vai lá e revela para as irmãs um emprego. Ó, Deus me usou, vai dar um emprego para vocês, vão ser muito abençoados. Mas para a ex-mulher dele, que tem casa, tem um carro e não depende de homem para nada, ele revela um noivo, porque sabe que ela está 5 anos carente, separada dele. Entra na mente da mulher, com 6 meses dentro daquela família, ele destrói aquela família, fatalmente ele vai abusar de uma criança daquelas. A mulher apaixonada, porque faz 5 anos que ela não tinha, e agora ela encontrou um homem que ela não consegue ter força para falar contra. Ela defende o cara, fica contra as filhas se juntam com mais 2 pebinhas, fumador de droga, para se defender do futuro abusador, do abusador. O abusador é expulso da igreja, separa da mulher, volta aqui para o setor comercial para fumar pedra. A mulher com depressão muda de igreja porque ela está envergonhada, a vida dela acabou. Olha o tanto de problema que desencadeia. Né? Então, o tratamento tem que ser em CAPS, humanizado, sem viés religioso. Você entendeu? Sem viés religioso, para a população negra principalmente, porque uma das linhas de escravidão para a população negra é a igreja. É a igreja. É um dos poucos lugares que o negro ainda se sente empoderado. É coordenando uma igreja, ele é o pastor, então ele sente a sensação de poder, mas não é esse poder que nós negros queremos. A gente quer ter o poder de ter as coisas através do nosso trabalho e a partir das nossas conquistas, sem aquela coisa de endeusar as coisas, que isso aí, cara, é hipocrisia. Eu entendo que é hipocrisia, né? Então, é mais ou menos esse meu ponto de vista. Bom que deu tempo do Cleiton chegar. Não só para a gente ouvir, mas para a transmissão também ser feita. O Cleiton era um convidado já inicial da mesa. É muito bom te ouvir. Né? Demorou, mas chegou e que bom que chegou. Mais uma vez agradecer a mesa aqui. Muito obrigada. Uma salva de palmas para essa mesa, né, gente? E pessoal da transmissão, acabei de ser informada, vocês acabaram de ver uma das pessoas que está promovendo essa transmissão para a gente, e ele avisou que o link para o certificado está nos comentários do YouTube, do CRP. Então vai lá no YouTube do CRP, por onde está sendo transmitida essa conferência, e lá nos comentários tem o link para vocês pegarem o certificado, tá bom? Muito obrigada. E agora o Felipe fica aqui com a gente, para a gente poder falar um pouquinho sobre os grupos de trabalho.